Senhoras e senhores, bom dia. Iniciaremos neste momento o segundo Fórum Interconselhos PPA 2012-2015. Convidamos para a composição da mesa a senhora Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior. O senhor Ministro de Estado-Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho. A senhora Secretária de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Célia Correia. A senhora Secretária de Planejamento e Investimento Estratégico do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Maria Lúcia Falcon. O senhor Secretário Nacional de Articulação Social da Secretaria-Geral da Presidência da República, Paulo Roberto Martins Maldos. E o senhor Diretor de Participação Social da Secretaria-Geral da Presidência da República, Pedro Pontual. Daremos início ao segundo Fórum de Interconselhos do PPA 2012-2015. O objetivo deste encontro é responder às propostas do primeiro Fórum e debater o monitoramento do PPA 2012-2015 nos próximos 4 anos, com a participação da sociedade civil. Aproveitaremos ainda essa oportunidade para discutir a proposta de participação social na Conferência Rio+20 sobre o Desenvolvimento Sustentável, a ser realizada no Rio de Janeiro em junho de 2012. Convidamos para fazer uso da palavra o senhor Ministro do Estado, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho. Queridas companheiras e companheiros, eu quero cumprimentar a cada um e a cada uma de vocês que estão aqui no auditório, assim como todos aqueles que nos acompanham em todas as cidades com quem nós estamos fazendo essa conexão, nessa inovação que estamos realizando desta conferência que procura mobilizar todo o país, seja através desta rede, seja através da internet e assim por diante. Queria também cumprimentar particularmente a minha companheira Ministra do Planejamento, que na verdade é quem coordena todo esse trabalho, e toda a equipe, seja da Secretaria-Geral, seja do Planejamento. Particularmente cumprimentar a nossa querida Maria Lúcia Falcon, que é secretária de Planejamento e Investimento Estratégico e que é a grande responsável pela condução de todo esse trabalho, juntamente com o nosso amigo Pedro Pontual, da Secretaria-Geral. Cumprimento também a Célia Correia e o Paulo Maldos, que compõem aqui esta mesa. Eu quero dizer simplesmente que nós estamos muito satisfeitos com esse processo que está em andamento, mas que tem apontado avanços muito importantes em relação às nossas experiências anteriores do debate participativo do PPA. Eu sempre digo que havia muitas vezes uma certa dúvida em relação ao processo de participação social no governo federal, no pós-governo Lula, que foi um governo que sabidamente foi marcado exatamente pela convocação da sociedade, por uma participação qualitativamente diferente do que era a história da participação nos governos brasileiros. A dúvida era se, de fato, o governo da presidenta Dilma seguiria nessa perspectiva convocatória, nessa perspectiva de uma lógica que compreende que a democracia deve ir para além da mera democracia representativa e que caminharia na linha da construção de uma efetiva democracia participativa. Esses 9 meses e meio de governo já deixam muito claro, e o dia de hoje é mais uma demonstração da vontade política claríssima da nossa presidenta em, de fato, realizar um governo com forte participação popular, na consciência de que o aprofundamento da democracia é sempre o melhor caminho
para a construção de uma nova sociedade, para a construção de uma sociedade justa. A presidenta nos deixou bastante claro que ela queria os movimentos sociais, a sociedade organizada e mesmo setores que historicamente não se organizavam na sociedade brasileira, ela queria que a sociedade, todos esses setores, fossem convocados a uma participação efetiva, de conteúdo, de mérito, e não meramente teatral, não meramente demonstrativa. É por isso que nessa linha tem sido mantido ao longo desses meses um diálogo muito intenso com os movimentos sociais, com o movimento sindical, com os movimentos rurais, com os movimentos urbanos, com os movimentos de minorias e de maiorias excluídas. E é por isso que o PPA, a partir de uma iniciativa, ressalte-se, do Ministério do Planejamento, em alterar a própria lógica de construção do PPA, para que superássemos, inclusive, alguns traumas que nós tivemos no PPA nas discussões anteriores, se dá da forma como está se dando. E a inovação de uma conferência, uma teleconferência como essa de hoje, e todos os outros métodos que estão sendo utilizados, inclusive via as redes sociais de participação, mostram essa disposição e essa vontade e já começam a render frutos, como os senhores e senhoras poderão verificar ao longo do dia de hoje. Por isso, nessa primeira e muito breve saudação, eu quero, em primeiro lugar, destacar a vontade política que o Ministério do Planejamento demonstrou de fazer essa qualificação e aí a generosidade e o trabalho realizado pela equipe coordenada pela ministra Miriam Belchior e pela Maria Lúcia Falcão na área dela, assim como também quero agradecer a participação naturalmente do pessoal da Secretaria-Geral, que num casamento muito harmônico e perfeito estamos conseguindo construir este processo que hoje tem mais uma etapa importante. E quero desejar que seja aqui no debate dos que estão presentes nessa sala, como em cada uma das salas e os outros meios de participação que nós teremos ao longo desse dia, todos possam de fato participar, dar a sua contribuição, vivenciar esse momento privilegiado da história brasileira, onde a democracia começa de fato a se fazer presente e realidade. Era isso, muito obrigado e um ótimo trabalho. Ouviremos agora a senhora Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior. Eu gostaria de iniciar aqui a minha intervenção cumprimentando cada um dos conselheiros e conselheiras e representantes dos vários conselhos nacionais e dos representantes dos movimentos sociais que estão aqui em Brasília, nessa reunião presencial aqui na Interleges, e todos os outros conselheiros e representantes que estão em cada um dos estados brasileiros para dar continuidade a esse processo de participação popular no plano plurianual. Queria também cumprimentar meu queridíssimo companheiro de governo, ministro Gilberto Carvalho, as minhas secretárias Maria Lúcia Falcão, que conduziu, junto com sua equipe, todo esse trabalho de reformulação do modelo do plano plurianual, e esse trabalho foi feito juntamente com a secretária Célia Correia, da Secretaria de Orçamento Federal, com suas equipes, que, com muito empenho, conseguiram que o governo federal pudesse entregar ao Congresso Nacional, no último dia 31 de agosto, um plano plurianual, que eu vou dizer aqui, de um novo modelo de plano plurianual, que nos permitirá, eu acredito, tanto dentro do governo como na nossa relação com a sociedade civil, um melhor acompanhamento e avaliação das ações do governo. Queria cumprimentar também o secretário Paulo Maldos e diretor Pedro Pontual, meu querido Pedro Pontual, que são os responsáveis por esse trabalho importante, como disse aqui o ministro Gilberto Carvalho, uma orientação clara da presidenta de garantir participação nas políticas de governo, que essa interlocução, essa participação tem sido feita com os dois e suas equipes. Aqui, eu gostaria de começar
relembrando um pouco qual foi o desafio que o governo se colocou em relação ao PPA 2012-2015. Nós fizemos uma avaliação que o modelo anterior tinha tido avanços importantes, mas depois de tantos anos era necessário fazer uma mudança. E uma mudança que visasse fundamentalmente que, além de expressar as prioridades do governo para os próximos 4 anos, o PPA fosse capaz de ele fosse feito de uma maneira que o tornasse mais concreto, que uma pessoa com o mínimo de informações a respeito do funcionamento do governo federal fosse capaz de analisar o PPA em primeiro lugar, entender o PPA em primeiro lugar. O segundo foco muito importante para a gente, o mais importante deles, é que o PPA expressasse de fato as mudanças que a gente espera que vão ocorrer na vida dos cidadãos. E não mais uma lógica muito marcada pelo orçamento. Então, nós fizemos um esforço grande de transformar o PPA numa peça efetivamente de qual é o compromisso da presidenta Dilma para os próximos 4 anos, para que país nós queremos, como nós queremos que o nosso país, que o Brasil esteja em 2015, a partir de metas claras e com indicadores de todas as políticas públicas. Então, e isso não é uma coisa simples de fazer. Tivemos parceiros dentro do governo muito engajados, que nos ajudaram a construir esse novo modelo. Então, para dar um exemplo do que isso significa, por exemplo, no atendimento de urgência à saúde, normalmente a meta era entregar X ambulâncias. Isso não é o que vai mudar a vida do cidadão. Em quanto tempo o atendimento de emergência vai ser feito, qual é a resolutividade dessa política, é isso que interessa ao cidadão. E é isso que nós queremos alcançar. Então, nós reformulamos completamente o PPA para ele conseguir expressar isso. Que mudança a gente quer ter na realidade em relação a cada uma das políticas públicas. E isso a gente fez também. Esse é do meu ponto de vista, a grande mudança. Mas nós trabalhamos também aprofundando outras questões que, do nosso ponto de vista, eram muito importantes. A primeira delas é garantir a transversalidade das ações. Eu me lembro, Gilberto talvez se lembre também, que logo que nós começamos a discutir o PPA com os ministérios, as secretarias das Direitos das Mulheres, da CEPIR, da Igualdade Racial, e de Direitos Humanos, me pediram, em caráter urgente, uma reunião para discutir como é que elas iam, as secretarias iam aparecer, as políticas dessas secretarias iam aparecer no conjunto das ações de governo. Exatamente porque elas são secretarias que dependem de ações transversais. Essas políticas dependem de ações transversais. Eu tinha uma viagem, eu falei, não, na outra semana a gente faz. Quando eu liguei para marcar, não precisa mais, já fizemos oficina aqui e entendemos que tudo que nós queríamos, porque vamos garantir oficinas com os vários ministérios diretamente envolvidos e as nossas políticas ficarão claras. A secretária Lúcia Falcão, na parte que ela vai detalhar aqui o PPA, vai ficar bastante claro como a gente teve sucesso nesse objetivo de garantir a expressão das políticas transversais no âmbito do PPA. Uma terceira questão importante é a questão da territorialidade. Os senhores se lembram que no primeiro Fórum Interconselhos foi discutido como é que as políticas deveriam se desdobrar no território. Então, esse é outro produto do novo PPA. Cada uma das políticas tem uma visão a partir do território brasileiro, das várias regiões do país. E uma quarta questão é a responsabilidade de cada um dos entes federados. O que é responsabilidade do governo federal e o que é responsabilidade dos estados e dos municípios. Esse conjunto de atributos e que geraram esse novo PPA que foi entregue ao Congresso significa também a possibilidade de
por deixar essa concretude em relação à vida do cidadão, ela vai permitir uma maior facilidade no monitoramento e na avaliação das ações do governo, que é, no fim das contas, o objetivo maior do PPA, é expressar as prioridades do governo, mas permitir o acompanhamento de dentro do governo como instrumento de gestão aos ministros e à presidenta e a possibilidade de acompanhamento dos resultados pela sociedade. Então, esse quer dizer, um novo modelo propicia essa melhor possibilidade de monitoramento e avaliação. Portanto, ele é melhor para dentro do governo, porque será um instrumento para cada um dos ministérios acompanhar suas ações, mas ele também é importante para fora do governo, exatamente porque ele permitirá esse acompanhamento pela sociedade civil. Feita essa observação geral sobre o novo PPA, que quando a gente fez o primeiro Interconselhos era a nossa meta, então assim, nós conseguimos alcançar, acredito que nós conseguimos alcançar essa meta. No dia de hoje, nós vamos apresentar aos senhores, eu não vou aqui me estender em relação à questão de participação, porque isso o ministro Gilberto Carvalho já relatou, né, o nosso processo até aqui, mas nós devolveremos hoje aos senhores um relatório, além a secretária Lúcia vai fazer uma apresentação dos números gerais do PPA, enfim, o maior detalhamento daquilo que eu falei aqui, mas, tão importante quanto isso, ela fará uma apresentação a respeito do que foi e do que não foi incorporado da discussão interconselhos no PPA. Então, aqui eu quero só dar os números gerais, então, de todas as contribuições, sejam da reunião dos conselhos nacionais, a primeira reunião do Interconselhos e as reuniões nas macro-regiões, nas 5 macro-regiões do país, 77% das ações foram totalmente incorporadas, completamente incorporadas. 20% foram parcial ou indiretamente incorporadas. Somente 3% delas não foram incorporadas. Os senhores receberam por e-mail esse material antes dessa reunião para poder analisar, mas, de qualquer maneira, ela vai ser apresentada aqui num momento subsequente dessa reunião. Nós acreditamos que o primeiro desafio nós conseguimos ultrapassar, que é fazer o novo modelo PPA com participação da sociedade. E vamos, então, discutir isso aqui hoje. Mas nós vamos entrar numa segunda etapa, que é a etapa de monitoramento. E é isso que nós estamos aqui, quer dizer, é um objetivo dessa segunda reunião interconselhos, exatamente começar a discutir como é que se dará esse monitoramento e avaliação por parte da sociedade. Porque é muito importante trabalhar na elaboração, mas esse é um avanço que nós já tivemos nos 2 últimos PPAs. Acho que o grande salto de qualidade que nós precisamos dar nesse momento é exatamente o de conseguir avançar no monitoramento por parte da sociedade. Por isso, nós apresentaremos aqui hoje um cronograma para ser discutido com os senhores a respeito de como é que nós vamos fazer esse debate e como é que nós vamos efetivamente começar a fazer o monitoramento. Lembrar que ele é 2012 e 2015, tá certo? Não se refere a 2011. Mas eu queria começar a dizer, então, também aqui, no momento subsequente, será apresentado esse detalhamento, já com oficinas ainda em 2011, mas se desdobrando, inclusive, no próximo ano. Em que pé está isso no âmbito do governo federal? Nós temos um novo modelo. Acabamos de entregar aí no final de agosto, temos 1 mês e pouquinho, que é 40 dias que nós entregamos ao Congresso. Então, agora a Secretaria de Planejamento e Investimento, a SPI da secretária Lúcia Falcon, está exatamente reelaborando a forma de monitoramento. Porque se mudou o modelo, eu não posso continuar monitorando como era. E como o nosso grande objetivo era transformar o PPA num instrumento de gestão interna, que nós estamos exatamente discutindo como é que internamente nós vamos fazer esse monitoramento. Nós não temos essa proposta fechada, porque jogamos todo o nosso esforço em preparar o PPA da melhor maneira possível, então começamos a fazer essa discussão
na sequência, ainda está no âmbito do Ministério do Planejamento. Isso será discutido primeiro dentro do planejamento, depois no interior do governo, para aí a gente ter uma proposta fechada, arredondada, para apresentar aos senhores. E, além disso, nós também precisamos aguardar o Congresso Federal, Congresso Nacional, aprovar o PPA, porque ele pode fazer alterações que exijam mudanças na forma de monitoramento. Então, a nossa previsão é que eles devam aprovar isso até o final do ano. Portanto, esse fim de ano aqui vai estar muito dedicado a essa discussão interna nossa, mas independente disso, nós já vamos começar a trabalhar com a sociedade civil. Acho que a proposta é uma oficina ainda em 2011, acho que é novembro, se eu não me engano, aí na finalzinho, na virada de novembro para dezembro, uma nova oficina com a sociedade civil para isso. Mas gostaria de dizer que a ideia é que a gente pactue, tanto nós, planejamento, com cada um dos ministérios, quanto os ministérios, com os seus conselhos nacionais, quais são as principais metas que precisam ser monitoradas, a forma de monitorar. Então, acho que esse processo que nós estamos iniciando hoje é exatamente esse processo, o início desse processo de pactuação de como é que será feito esse monitoramento, de quais metas, cada um dos conselhos, e também como é que nós vamos trabalhar no âmbito do interconselhos. Porque eu acho que em cada conselho eu vou ver uma política pública específica, mas é necessário um olhar global. Então, é esse o processo que nós vamos precisar construir, usando, como o ministro Gilberto Carvalho já destacou aqui, diversos instrumentos. Tanto esse trabalho como estamos fazendo hoje, através de uma videoconferência, como o uso da internet, que quero ressaltar, parece que funcionou muito, pelo que o pessoal me deu um informe, funcionou muito ativamente entre o primeiro Interconselhos até hoje. Quer dizer, acho que nós fomos capazes de criar canais através das redes sociais para via os questionamentos, as perguntas, e a gente ter capacidade de responder a essas perguntas e questionamentos da sociedade civil. Eu acho que esse é um caminho que a gente começou ainda no governo do presidente Lula, e que temos em comum, eu acredito, a convicção da importância da participação da sociedade nas políticas públicas, como esse olhar é capaz de nos fazer andar mais rápido e andar melhor, e por isso eu acredito que nós estamos dando um novo, como demos em maio, se eu não me engano, que é quando nós fizemos o primeiro Interconselhos, que nós demos um passo importante na construção desse novo modelo. Acredito que também o dia de hoje nos permitirá dar um outro passo muito importante para a gente efetivar o monitoramento do PPA pela sociedade civil. Muito obrigada. Senhoras e senhores, agradecemos a presença das autoridades na mesa. Os ministros, neste momento, irão se ausentar.